Fala Nação Azul, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Clubista Celeste. Se você como eu, Clubista Celeste, já se inscreve aí no canal, deixe seu like e comenta aí abaixo. Vamos falar hoje aí sobre o primeiro jogo do Cruzeiro. Cruzeiro e Mirassol no Campeonato Brasileiro, válido aí pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Todo mundo quer saber qual será a escalação do Cruzeiro, a provável escalação. Cara, essa semana eu estudei muito, acompanhei muitos vídeos, procurei ver tudo sobre o Leonardo Jardim, todas as modificações que ele fez e dificilmente sairá da escalação que eu vou falar com vocês aqui agora. E também, cara, vamos adiantar a situação aí de Matheus Pereira, né? E a expectativa minha sobre Leonardo Jardim aí na decorrência do Campeonato Brasileiro, nessa evolução do Cruzeiro, né? Ele pode fazer uma revolução no Cabuloso. Vamos começar com isso. Cara, a minha expectativa sobre Leonardo Jardim é muito boa, porque é um cara extremamente profissional e que não dá voltas para falar, tá? Ele parece, tipo assim, o cara não tem nada a perder. Se ele for mandado embora, para ele tanto faz, ele estava na Arábia lá ganhando muito dinheiro, então ele não pensa em ficar agradando a mídia, né? Principalmente essa mídia, digamos que ordinária que a gente tem, que fica tentando sabotar o tempo todo o treinador, e muito menos ele tem medo, né, de não agradar o torcedor, né? Ele tem convicção no trabalho dele e tem convicção do que será o melhor para o Cruzeiro. Então é o seguinte, com isso, Leonardo Jardim tem um respaldo da diretoria e tem um respaldo da sua autoconfiança. E cara, o projeto que eu vejo com ele é um dos melhores dos últimos anos. Eu vejo um projeto dele como se fosse do próprio Abel Ferreira no Palmeiras. Ele pode revolucionar o Cruzeiro. E vale lembrar, né, que Alexandre Matos participou desse processo lá e agora está participando aqui. Mas e o Fernando Diniz? Cara, o Fernando Diniz foi um total desespero, né? Eu acho que foi um erro. O Cruzeiro tinha tudo para ganhar a Sul-Americana ou pelo menos conseguir uma classificação na pré da Libertadores. Porém, todo mundo sabe, desde que a atual gestão chegou, ela não concordava com a permanência do Fernando Seabra, assim como não concordava com a permanência de ninguém, né? Todos foram saindo aos poucos e só ficou o Fernando Seabra aí, por último da gestão anterior. É normal, toda empresa, quando muda de dono, acaba acontecendo, porém eu acho que o Seabra tinha se adaptado bem, dava sim para ter mantido ele, o Cruzeiro teria se dado melhor. Mas aí, por esse processo, esse afoitamento de tirá-lo do carro, acabaram trazendo, peço desculpa aí pelo barulho, a gente está cortando o dia inteiro, tá difícil. Acabaram trazendo o Fernando Diniz para tapar buraco, né? Tanto que o contrato dele era curto, a tendência era que ele pelo menos conseguisse manter os objetivos do Seabra, mas desandou tudo porque ele quis implantar a goela abaixo dos jogadores com pouco tempo, no meio do campeonato rolando, o seu sistema de jogo. Agora, mas já era esperado, né, que se ele não fizesse uma coisa revolucionária, o Cruzeiro ia atrás de um técnico gabaritado, com experiência de gestão em geral, como é o caso do Leonardo Jardim. Eu acho assim que o Cruzeiro vai mudar de patamar, tá? Tem tudo para esse ano já começar. A expectativa é das melhores, né? Como ele disse, pelo menos uma classificação na Libertadores. Mas é claro que o foco, né, a gente não pode falar, é brigar por títulos. Mas é difícil, isso aí a gente tem que concordar. Nem o Flamengo, nem o próprio Palmeiras, que já são times mais estruturados, tem como cravar que ganhará títulos, justamente porque o futebol brasileiro, o investimento, principalmente das ligas, tem aumentado muito o faturamento, e com isso todo mundo tem time competitivo, todo mundo tem condição de ganhar. Caso disso, a final do Paulistão, o Corinthians, né, venceu o Palmeiras, né? O Corinthians foi campeão. O Corinthians tem um time massa, porém, né, tá longe de ser um time como o Palmeiras, mas é um time de investimento, um time de camisa, acaba que então, ou seja, todo mundo tem condição de ganhar todos os campeonatos. Agora, vamos falar
sobre a situação de Matheus Pereira. Cara, muita gente perguntando sobre Matheus Pereira. Eu não acho que ele vai ser titular. E não é birra do treinador, não é problema antigo, nem nada do tipo. Matheus Pereira, como todos sabem, está com a cabeça aí no nascimento do Theo, seu filho, né, seu primeiro filho. E com isso, ele até vai para o jogo, porém, por estar aqui, mas se tivesse que viajar ele não iria. Ele não participou dos treinos, dos últimos 2 jogos aí, né, que foram fora, que foi contra o Botafogo e contra o Red Bull Bragantino. Então não tem porquê ele ser titular. Ele vai ser uma opção no banco, uma opção muito boa, opção técnica que pode entrar ali e fazer total diferença, principalmente estando descansado, mas ele não será titular. E quem será o meia? Será que vai manter? Olha, eu vou colocar a escalação, vou falar aqui com vocês. Para mim, 99% de chance de Dudu fazer essa função de novo. Ele fez e fez até bem. Dudu tem se mostrado um jogador polivalente, que pode fazer ali, a função do meio, até pela sua qualidade técnica, também como um ponto esquerda, né? Então ele joga ali mais um meio pela esquerda e tem dado certo. Então a escalação fica assim, ó. Eu anotei aqui, ó. Cássio no gol, William, lateral direito, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba. Sim, Vidalba vai se manter. Por quê? O esquema do Leonardo Jardim, ele coloca um meio e um ataque muito leve, de jogadores que não tem muito costume de marcação. Então isso explica a entrada de Vidalba, né? Até porque no final do Campeonato Mineiro, até no último jogo eu falei, para mim o Kaique errou tudo e o Marlon entrou, ainda fez aquele pênalti, foi total lambança dos 2 laterais. Então nenhum dos dois estava bem. Se o Kaique estava mal, o Marlon estava pior. E o Vidalba consegue fazer essa função, né? Já tinha feito algumas vezes. E ele achou, né, como ele tem a característica de um zagueiro, defende melhor, protege melhor, supre um pouco a falta de marcação na frente, né? Não que os jogadores não tenham para dar combate, mas vocês me entendem. Então o Vidalba se mantém. O Wallace, né, ele pretende dar essa chance para o Wallace, porque é um jogador que tem qualidade, não entregou nada no Cruzeiro até agora, mas vai se manter aí sim. O Romero está ali no cangote, o Wallace está tendo sua chance de ouro. Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Essa é a escalação que foi usada aí contra o Red Bull Bragantino e provavelmente 99% de chance de ser o mesmo time aí que vai enfrentar o Mirassol na primeira rodada. A única opção que teria de mudança ali, ao meu ver, né, que aí depende muito da condição física, seria o Lucas Romero, né, entrar no lugar do Wallace. É uma única incógnita, mas eu acho difícil, eu acho que vai se manter sim o Wallace titular para dar confiança para o jogador. Agora o Cruzeiro começar bem, a gente não tem que chegar lá e ficar vaiando, a gente tem que apoiar os 90 minutos, independente das circunstâncias do jogo, para que o Cruzeiro saia com resultado positivo e já comece na ponta de cima da tabela. Então é isso aí, tá falado, pessoal? Se inscreve aí no canal, deixe seu like, comenta, tamo junto. Valeu, fui!